E aí, galera, vai, Betim, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com você aí, que você não esteja surtando com o isolamento social. Cumpre aí as medidas e vamos seguir em frente aí para dar testemunho para a glória de Deus. Olha a bomba que chegou aqui para mim, galera. Gostaria de saber por que temos o Antigo Testamento, já que no Novo Testamento vemos nossa justificação pela fé e não pelas obras, como o Antigo Testamento apresenta. Olha aí, cara, pergunta cabulosa. Vamos lá então. Você falou, você que fez a pergunta aí, você falou muito bem. Nós somos sim justificados pela fé. Mas a questão, galera, é que nós somos justificados pela fé em Jesus. E o que é que Jesus fez? Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Sendo assim, se nós somos justificados pelo cumprimento da lei que Jesus fez, como que a gente ficaria sem saber que lei é essa, não é mesmo? Então, a gente tem que saber que lei é essa. Nós temos que saber quais eram essas exigências e por que elas eram tão inalcançáveis para nós seres humanos de natureza caída. Então, primeiro de tudo, o Antigo Testamento é muito importante para que nós conheçamos qual é essa lei. Além disso, Jesus ele disse que nenhuma das menores letrinhas dessa lei cairia, justamente porque ele iria cumprir a lei. E se você for lá no Sermão da Montanha, que está narrado pelo evangelista Mateus, você verá Jesus dando interpretação para a lei muito mais, vamos dizer assim, pesada, difícil de se cumprir do que os próprios mestres judeus da época davam. Sendo assim, Jesus coloca a barra lá em cima, não é mesmo? Pensando aí numa metáfora esportiva de Olimpíadas, Jesus coloca a barra lá em cima. Por quê? Porque era ele mesmo que iria saltar sobre essa barra. Ele mesmo é que iria saltar essa barra e por isso nós poderíamos colocar nossa fé na obra redentora dele, para que fôssemos justificados por ele. Mas tem mais coisa, pessoal. Veja só, lá no começo, na igreja primitiva, né, tivemos aí um champs, um campeão, né, sendo irônico aí, chamado Marcião, que não gostava dos judeus e queria fazer com que todas as escrituras judaicas e também até escrituras do Novo Testamento que citavam os judeus em alta conta fossem retiradas, não fossem consideradas como escritura sagrada. E ele foi pesadamente combatido por todos em sua época. Então, todas as pessoas importantes para a história do cristianismo, desde o começo, consideraram o Antigo Testamento como escritura sagrada, rejeitando totalmente a opinião desse cara. Então, Pedro, Paulo, João, todos consideraram e consideravam o Antigo Testamento como importante e como palavra de Deus. Se você pegar o relato de Lucas lá em Atos, quando ele classifica os bereanos como mais nobres do que os outros, porque comparavam o que Paulo estava dizendo com a Escritura. Que Escritura eles tinham? O Antigo Testamento. Quando Paulo diz que toda a Escritura é útil, quando ele está falando para Timóteo, útil para ensinar, para corrigir, enfim, para a vida em geral, ele está falando de que Escritura?
É provável que os evangelhos ainda nem tivessem sido escritos na época que Paulo falou isso, porque os escritos de Paulo são os escritos cristãos, talvez os escritos cristãos mais antigos que nós temos. Paulo estava falando para Timóteo do Antigo Testamento. Então, quando o véu se rasgou, no momento em que Jesus cumpre sua missão redentiva, isso é um indício de que as leis cerimoniais do Antigo Testamento de fato foram cumpridas, elas não são mais necessárias, como você pode ver lá também em Hebreus. Porém, a lei moral de Deus continua a mesma e precisamos, no poder do Espírito Santo, cumpri-la e observá-la, e fazer isso com alegria, porque o salmista diz que a lei de Deus é uma alegria para nós que o amamos e o seguimos. Fiquem bem, fiquem com Deus e continuem perguntando e participando das nossas programações online. Um abraço, galera. Vibe Team.